Então, eu vou começar agradecendo o convite para participar desse seminário integrativo, que eu achei uma ideia que eu não conhecia e bastante interessante, parabenizar o esforço que tem sido feito por essa equipe e parabenizar também o esforço do TEL, sobretudo do TEL, em tentar organizar um esforço comparativo de pesquisas, solicitar esse apoio do CNPq, utilizando um edital que deveria ser, inclusive, mais utilizado pela rede de pesquisadores no Brasil. Então, acho que é uma iniciativa muito importante e que reúne pesquisas que podem continuar a nos trazer elementos muito importantes para a reflexão do sistema de judicialização, mas também para pensar o fenômeno da violência e suas articulações com o gênero e com outros marcadores sociais da diferença, bem como pensar formas de, digamos, de atendimento que não se estruturam apenas no âmbito da justiça, porque a gente vê que existem várias modalidades extrajudiciais, e pensar um pouco a partir delas. Então, acho que é um esforço muito importante e fora o prazer de estar aqui e encontrando colegas, ex-alunas como a Aline, a Marcela, que eu acompanhei durante quase toda a sua formação, a Roseli, enfim, pessoas que têm, com quem eu convivo há muitos anos, né? E com quem a gente também discute as pesquisas. Eu acho que também é importante deixar claro aqui que eu não tenho trabalhado especificamente com pesquisas nessa área, né, na área de pesquisas institucionais ou de sistema, ou do sistema, ou mesmo de judicialização, e tenho trabalhei muitos anos agora, muito mais com as formas de articulação entre gênero e erotismo do que propriamente com violência, ainda que isso sempre tivesse no meu horizonte, né? Então, muito dos comentários que eu farei são comentários que eu produzi a partir do que eu tenho lido, sobretudo em teses que eu tenho examinado e em pesquisas de alunos e pesquisas de orientação. Então, eu vou falar um pouco a partir disso. Também eu acho que uma certa limitação nos meus comentários, muito embora eu, escutando as apresentações, eu acho que isso não vai fazer muita diferença, mas eu tive acesso, os comentários que eu estou fazendo são a pesquisas feitas em Florianópolis, então uma certa visada um pouco mais sofisticada que eu poderia ter, comparativa, eu não pude fazer, muito embora sejam práticas institucionais distintas a que eu tive acesso, né? O texto do Adriano e da Bibiana dizem respeito às práticas da Polícia Civil e à segurança cidadã em Florianópolis, a Matilde, que trabalhou, fez uma etnografia com relatos com relatos de audiência, com depoimentos de vítimas e interrogatório de réu, ela trata de um caso em particular, e a Fernanda, que faz uma visada um pouco, talvez, mais ampla e dialogada com a bibliografia também etnográfica sobre os grupos de reflexão masculinos, né? Então, eu vou um pouco chamar a atenção das questões, são questões amplas, eu não vou fazer uma análise particular de cada texto, mas levantar poucas questões, porque também é interessante, porque também convidar a Guita, a Miriam, para comentar, é quase que solicitar um mesmo tipo de fabulação, né, sobre problemas, porque a gente tem não só uma formação comum, como uma interação e uma concordância em relação aos pontos que a gente levanta. Então, né, não sei muito o que vai estar repetitivo aqui, mas eu vou tentar trazer algumas questões que me parece que são questões relevantes nesse material apresentado. A primeira impressão é alguma coisa que Miriam já chamou atenção e Guita chamou bastante atenção no final da sua fala, é como em 40 anos, se a gente considerar as primeiras pesquisas que fizemos nos SOS Mulheres e no nosso ativismo, né,
junto à questão da violência, naquele momento, a violência contra a mulher, quem ama não mata, é a imensa o desenvolvimento de um sistema mesmo, né, que tem lei, que tem institucionalidade, que tem um campo de profissionais. Há 40 anos atrás não existia absolutamente nada, né? Eram esses SOS, as delegacias atendiam dando invisibilidade a essa problemática, né? Então, os espaços que se tinha para tratamento desses conflitos passavam pelas igrejas, né, pela Igreja Católica, no sistema de confessionário, muito embora não existam estudos nessa direção, passava por um programa de televisão que chamava Povo em Movimento, né, que mandava os casos, sobretudo para os SOS que a gente atendia aqui em São Paulo, quem mandava era esse programa televisivo, que era uma espécie de Celso Russomano, assim, que mandava os casos para o SOS, e a gente tinha um atendimento todo muito vivo, muito vital, mas extremamente sem especialização, sem trama, né, para poder apoiar e dar minimamente um suporte ao problema das relações de violência, sobretudo em âmbito interpessoal, em âmbito das relações, no caso, conjugais, né? Que me parece que também é o âmbito de atendimento de todas as pesquisas feitas aqui, né? Não tem outros âmbitos de operação, vamos dizer, de violência e gênero, como assédio sexual, assédio no trabalho, o mesmo. Então, eu acho que ainda continua sendo, no âmbito dessas pesquisas, aquele universo que a gente pesquisou há 40 anos atrás, ou que a gente atuou há 40 anos atrás, com talvez, salvo engano, um perfil sociológico também mais ou menos semelhante. Mas é impressionante como, mesmo que levando-se em consideração o fenômeno nessa circunscrição, houve o adensamento institucional, a formulação de uma lei, a difusão de concepções que tendem, né, a considerar essas violências inadmissíveis, né? Hoje há, e eu acho que os estudos trazem atualizações muito importantes nessa direção, há até o que o Adriano e a Bibiana tratam no texto deles, que são essas figuras dos psicólogos policiais, o que são figuras extremamente interessantes, quer dizer, aí não há uma psicologização, há uma especialização profissional de psicólogos no âmbito da polícia, que era uma coisa que de fato não existia e é extremamente interessante, e no marco do desenvolvimento de concepções de segurança cidadã. Quer dizer, no momento em que a gente sabe, né, e aí é no caso mais da polícia militar, mas também das polícias civis, extraordinária violência cometida, sobretudo pelas polícias militares, com as populações, nas comunidades, etc., quer dizer, chama muito a atenção. Existia um nicho, né, que desenvolve, do ponto de vista de uma institucionalidade mais atinada aos direitos humanos, às concepções de cidadania, e que existam profissionais, né, que já se qualifiquem como psicólogos policiais, né? Então, isso, o que a gente percebe também é uma maior atuação das medidas protetivas, quer dizer, lógico que existem concepções que dizem que essas medidas protetivas podem implicar em risco, mas não implicam apenas em risco, implicam em proteção em boa parte dos casos. Então, as medidas protetivas têm atuação, existem seminários de formação, ainda que seminários, como diz a Bíblia, possam ser cursos e uma formação para círculos da paz, que é uma coisa que a gente tem que talvez examinar um pouco mais a fundo, mas existem esses seminários de formação, existe a preocupação em capacitar, né, gente para tratar dessa questão e para ter uma visão, digamos, um pouco mais e uma visão, né, que começa a se difundir, de que essas violências, de fato, correspondem a causas bastante complexas, a uma certa concepção de que a violência é multicausal,
né? Isso é inacreditável perto do que a gente viveu há 48 anos atrás. Existem também, além do desenvolvimento de inovações, como diz a Gita, no âmbito do sistema judicial, há também a proliferação, e isso fica claro aqui nos artigos que eu investiguei, de alternativas à judicialização, né? Indo numa direção não apenas adversarial ou punitiva, né? Mas outras ou alternativas que, inclusive, e eu acho que isso é importantíssimo, já têm sido examinadas criticamente por estudiosos, como, por exemplo, a tese da Tatiana Perrone sobre a mediação de conflitos, ou ainda a tese mesmo que é citada pela Fernanda, do Marco Martínez Moreno, que eu tive na banca, sobre os grupos de reflexão masculina. Tem também a dissertação de mestrado da Isabela Venturosa, que é muito interessante sobre esses grupos de reflexão. Então, existe uma fortuna crítica, como diriam as pessoas do âmbito do cinema, né? Uma fortuna crítica, né? Que já traz questões e traz ponderações muito interessantes sobre essas alternativas extrajudiciais. Então, ao mesmo tempo que se tem pesquisa, né, e que já se tem um âmbito de discussões, né, sobre o sistema judiciário, tem também as medidas extrajudiciais que estão sendo investigadas, e investigadas com bastante fôlego. Mas o que me parece que seria muito importante investigar agora, no marco das novidades que vocês e das inovações que todos os estudos estão trazendo, no caso do meu texto, do Adriano e da Bibiana, eles fazem referência às constelações familiares que Miriam chamou atenção agora. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção extremamente particular, preocupada, mas interessada do ponto de vista de pesquisa a essas constelações familiares. Eu não sei se vocês têm acesso ou todos conhecem o que é uma constelação familiar, até porque, muito provavelmente, como no caso da mediação de conflitos, os modelos, as metodologias que são aplicadas são bastante variáveis, mas a mediação de conflitos ainda parte, me parece, de algo que tenha formação, vamos dizer assim, né? Eu lembro de pessoas que faziam cursos de mediação de conflitos, na área do direito, tem muita gente se especializando, mas especializando a partir de cursos efetivos, que estão vinculados, até, no caso, à universidade, eu sei que na Itália existe uma formação de mediação de conflitos que é ligada à Faculdade de Assistência Social, mas também que fornece uma formação interdisciplinar, né? No caso da constelação de essas constelações familiares, a maneira como nós tivemos acesso às informações dessas constelações familiares é de que há algo ali que se sustenta a partir de concepções que estão muito vinculadas a alguns paradoxos que a Gita levantou sobre o familismo, mas que estão muito vinculadas como modos de operação. Há certa noção de que se a pessoa vive conflitos no momento, né, esses conflitos muito provavelmente são derivados de problemas na sua ancestralidade familiar. Eu fui uma vez por curiosidade, e a concepção dali do problema sendo investigado era que a pessoa que estava sofrendo aquele trauma, na realidade estava sofrendo aquele trauma muito provavelmente porque fez um aborto na juventude. Então, existem concepções muito particulares, muito veiculadas a um conjunto de valores, que é um conjunto de valores que toma a família como família nuclear, pró-vida, ultra heterossexualizada, que está conformando essa prática de constelações familiares. Claro que, muito certamente, existem também uma pleiade, uma variedade de métodos sendo empregados, né? Mas o que a gente tem tido conhecimento, um conhecimento que ainda não é um conhecimento de estudo, e eu acho que tem que ser feito, é um pouco do que significa essa aplicação
dessas formulações que ligam muito com a ideia um pouco de vidas passadas, mas é uma coisa de vidas passadas na sua genealogia familiar. Então, e que penaliza ou que transforma em trauma se você não teve um avô, se você não teve uma avó, se a sua avó se divorciou, se separou do avô, isso traz uma consequência para os conflitos recentes. Então, há uma confusão, né, uma mistura de componentes, tendo claramente uma concepção e concepções muito estritas do ponto de vista moral, né, do que se entende por família e do que se entende de trauma, né, de sentimentos, de desconfortos, de problemas que você tem nas relações que você enfrenta na família. Então, acho que o grande desafio que se coloca agora é entender, não é, como o sistema judiciário está enviando ou está, enfim, destinando recursos e encaminhando gente para essas constelações familiares e as implicações e efeitos que isso traz. Há também, atualmente, além disso que eu indiquei, há também o desenvolvimento de muitas abordagens críticas, o que é muito importante, né, que pensaram a vitimização como processo, né, isso está muito claro em todos os textos, né, que eu li, e seus efeitos. E a ideia é muito boa, que eu acho que todos os autores seguem, do Teófilos, de que a gente precisa olhar para como é distribuída essa vitimidade, né? Quer dizer, isso é uma ideia interessantíssima, isso está bastante presente no texto, sobretudo, da Matilde, que trata especificamente de situações numa audiência, do depoimento de uma vítima e do interrogatório de um réu, né? O que ela vai mostrar nessa sua etnografia, e pelo menos o que me pareceu, é que essa distribuição depende, aliás, como já foi apontado por muitos outros estudos, depende em grande parte da interferência e da intervenção de gradações morais consideradas em cada situação interacional observada com os operadores de justiça, quer dizer, com os operadores ou com aquelas pessoas que estão desenvolvendo aquelas ações. Então, no limite, não depende de cada valoração moral individual, né, do profissional, mas quase que da interação, né, do jogo que se faz, em que essa, digamos, gradação moral é uma intervenção muito forte, né? Algo que é interessante se a gente levar em conta essa preocupação que até o Theo tem em trazer de volta a importância do livro da Marisa Correia, né? É algo que desde a Marisa Correia a gente sabia, né, que muito da fábula, daquilo que compunha as audiências dos julgamentos por parte dos operadores da justiça, tinha inegavelmente um subjetivismo, digamos, moralizante, né? Ela nunca afirmou, inclusive, esse termo, mas ela quis assinalar, ao contrário, que esse subjetivismo não era individual, né, mas ele estava atrelado a imperativos morais, e esses imperativos tinham como base, inegavelmente, uma desigualdade de poder e de posições, que depois a gente começou a nomear como desigualdades de gênero, né? Mas ela já apontava que havia essa interferência, digamos, de valores, de juízos e tal, mas que essa interferência de valores e dessas moralidades tinha parâmetros muito vinculados às relações de poder. Então, fica muito evidente, por exemplo, no texto muito bem construído da Fernanda, como a judicialização está implicada nesse campo de apreensões morais, e ela dá a entender um aspecto, uma hipótese que me pareceu extremamente interessante e que eu acho que pode aqui servir como uma questão. Ela dá a entender que talvez o que dê o engate, o que torne comunicável e possível esse significativo hibridismo que há nesse campo de atendimento, por exemplo, né, a ideia de misturar a academia, os estudos, os conceitos, as pesquisas
as categorias empregadas por esses estudos com o judiciário, né? O hibridismo entre polícia e grupos de pesquisa, o hibridismo entre assistência e a promoção da cidadania e as varas de execução penal, né? Esse hibridismo que é acompanhado inegavelmente por uma ambiguidade entre, sobretudo, o lugar do pesquisador e os pesquisados e os interventores, né? Há essas ambiguidades, mas há esse engate, que talvez esse engate, essa forma de comunicação possível, que torna esse hibridismo, de alguma maneira, operante, seja justamente, né, essa visão, né, difundida de que a violência de gênero é algo apreensível no âmbito ou em sua dimensão moral, como exegese moral, como uma maior ou a menor compaixão que se tem pela vítima, ou a maior ou menor responsabilização que se faz ao culpado, a reparação moral que essas práticas indicam. Então, há um âmbito de apreensão da violência, dessa violência de gênero que põe o suporte da conflitualidade, né, sendo gerido a partir de uma ambiência moral superdimensionada, né? Eu acho que por exemplo, uma coisa que ficou muito clara no texto da Fernanda é como, do ponto de vista dos interventores, há uma concepção mais ou menos generalizada de falha, né? Essa ideia da falha moral da educação, ou mesmo de encarar a dificuldade digamos, de aceitar a desigualdade como uma falha moral. Né? Isso eu acho que está muito presente, e ela faz essa sugestão que eu acho muito importante da gente seguir pensando, que ao mesmo tempo há a generalização dessa noção de que a violência de gênero seria, portanto, algo de uma dimensão moral e ser tratada numa dimensão moral, e uma dificuldade de tratar isso no âmbito de conflitos de relações de poder mesmo, né? E tratar de entender essas relações de poder, nisso que a Miriam, por exemplo, chamou de estrutural, né? Essa ênfase nas falhas, isso Gita também e eu já falamos no passado, em relação à virtude individual ou mesmo de formação, gera nessas concepções relações também moralmente comprometidas. Daí uma certa sinonimização dessas relações como relações doentias, ou como relações, como o léxico contemporâneo tem utilizado muito, como relações tóxicas. Existe, portanto, uma imensa dificuldade em reconhecer que essas relações violentas, na verdade, são fruto, né, de uma dificuldade de se encarar essas relações baseadas não na conformidade às convenções que distribuem diferentes papéis de gênero, mas uma dificuldade de ver nessas relações a inexistência da equidade para as posições entre os diferentes, né? Isso enfim, mais ou menos a gente sabe, mas é muito difícil da gente seguir nessa discussão. Às vezes a gente diz assim, existe um problema estrutural, é um problema que pode ser nominalizado como misoginia, como um ardil do patriarcalismo, né? Mas a gente tem que seguir investigando e trazendo novas pistas. Uma dessas pistas, eu tenho lido, eu encontrei, ou talvez seja interessante a gente discutir, num livro muito recente, ou do ano passado, da Judith Butler, que chama-se A Força da Não Violência. Né? E nesse livro que ela tem afirmado é que essa força da não violência resiste em um posicionamento ético e não propriamente em uma questão moral relativa às consciências individuais. A força da não violência, segundo ela, requer uma crítica ao individualismo e supõe, digamos, né, a criação de novos imaginários políticos e sociais perpassados pela noção de equidade.
na admissão de que a não violência requer reconhecer e lidar com o fato de que nem todas as vidas são reconhecidas e valorizadas como vidas que mereçam, inclusive, ser objeto de luto, que são as reflexões que ela fazia sobre o luto, né? E essa desigualdade, o combate dela e suas várias manifestações é que se aplica a força da não violência e a ênfase na ética e uma certa crítica ou a exigência da gente continuar a realizar uma crítica em relação aos moralismos individualizantes, né? Eu sugiro que talvez seja interessante investir nessa crítica aos procedimentos judiciários que operam sem problematizar, não só os judiciários como os extrajudiciários, com parâmetros moralizantes do individualismo moderno. Né? Aí cabe, por exemplo, entender o hibridismo, entender isso que Miriam também chamou de psicologização, mas se a gente entender também a ética dos 12 passos, né? Que também está muito presente em várias formas e modalidades de resolução aí de vícios, de doenças ou mesmo de conflitos. Né? Eu acho que a Butler está tentando justamente examinar os procedimentos de se nomear e de se lidar com a violência e com aquilo que a gente imagina como uma não violência, né? Fazendo uma crítica ao individualismo que me pareceu muito bem sugestiva e fala em termos de ética, e não em termos de moralidades. Né? Bom, a outra questão, a segunda questão que me pareceu muito sugestiva, e é sobre ela que eu vou falar, conversa com os textos do Adriano e da Bibiana e da Fernanda, que tem a ver, que, enfim, é alguma coisa sobre a análise dos grupos reflexivos masculinos, né? Tem, sobretudo, a ver porque o texto da Fernanda é mais etnográfico, né? Então ele traz mais elementos que combinam muito com a tese, eu vejo que essa tese foi bastante citada, do Marco Martínez Moreno, que eu tive na banca e que eu li muito detalhadamente, que é sobre as observações de campo feitas tanto por ele como pelas pesquisas, e a Fernanda faz essa referência, sobre esse sentimento de injustiça que os homens... que esses homens têm nos grupos de reflexão. Né? Eles dizem que sofrem de uma injustiça, né? Uma injustiça de não serem ouvidos, uma injustiça de uma escuta, de uma ausência de acolhimento do ponto de vista ou do lado deles, uma injustiça de não haver uma lei em que eles possam demandar ou reclamar, como existe a Lei Maria da Penha, existe a Lei João, sei lá do que, quer dizer, né? A injustiça de que as medidas protetivas façam com que eles tenham que sair das suas casas, e aí o sentimento que eles têm de perder as suas casas, os seus investimentos, os seus projetos, etc., né? E assinala muito que esses grupos de reflexão são processos, no caso, o Marco assinala isso muito, o Daniel Simeão também, de que esses seriam processos dos grupos de reflexão de performar ou de qualificar essas pessoas como sujeitos morais, né? Ou, como Daniel Simeão assinala, como personas morais, e não o lugar estigmatizado que eles ocupam nas audiências ou quando eles estão em processo de criminalização. Né? E aí, enfim, sobre isso, eu gostaria de colocar uma questão, que é uma questão que eu coloquei também para o Marco Martínez, que tem a ver com que as pessoas também citaram, por isso que eu estou tomando essa liberdade de falar do meu próprio trabalho, mas de retomar um pouco a questão da vitimização, sobretudo porque, quando eu levantei o problema da vitimização, ele estava muito ligado na minha forma de argumentar e mesmo na minha forma de apreender a vitimização ou o processo de vitimização, como algo muito ligado ao que eu desenvolvi como queixa, né?
estava muito, portanto, atrelado a uma maneira que eu desenvolvi analítica de tratar os depoimentos e as narrações que me eram feitas sobre relações de violência e sobre as cenas de violência vividas. Quando eu escrevi isso, eu não trabalhei apenas com queixas formalizadas em documentos judiciais. Aliás, né? E na realidade eu empreguei a queixa como uma expressão mais analítica do que empírica, e não como uma categoria êmica, para congregar aspectos das narrativas das mulheres com as quais eu convivi, interagi, e que habitavam relações de violência. Mas para entender esses relatos, que eram relatos que eu ouvi, que eu conversei nos SOS, depois nas delegacias, depois em entrevistas, eu fui estudar relatos de vítimas, por exemplo, de egressos de campos de concentração, de pessoas que passaram por processos de tortura. Eu fui ler também, numa outra dimensão inteiramente distinta, o Marquês de Sade, e foi muito, e me influenciou muito analiticamente aquela personagem que o Marquês de Sade tem, que é a Justine, os infortúnios da virtude, né? De todas essas referências, eu notei que havia um encadeamento narrativo, né? E esse encadeamento narrativo era formal, né? Que eu chamei de queixa. O que eu quis enfatizar é que essa queixa, essa narrativa, tinha um padrão, tinha um ritmo, tinha um tipo de relação entre aquele que enuncia e o que ele está enunciando e para quem ele está enunciando naquele momento específico, né? Era uma narrativa, não que fosse uma estratégia, não é que tinha um padrão porque isso era uma estratégia, mas era algo enunciado na forma de buscar ou de conquistar algum apoio, né? Em uma situação claramente de assimetria, de violação e heterônoma, né? Era uma narrativa que figurava uma virtude, né? E uma exterioridade, uma culpabilização do outro, mas que isso revelava muito menos uma passividade e muito mais uma agência, o que as minhas colegas mais velhas feministas leram como cumplicidade, né? A queixa era uma narrativa com agência, mas uma capacidade de ação que, no limite, consagrava o que eu chamei de vitimização, né? Que era a narrativa possível, era a narrativa possível da vítima, era o lugar possível para aquelas mulheres que viviam em relações violentas e cuja posição nessas relações era também de imensa heteronomia. Então, quando eu escuto, né, quando eu leio sobre os sentimentos e as falas recorrentes, eu acho que a Rita tem razão, a gente deve problematizar as recorrências, eu fico pensando também nas suas inflexões em termos de gênero, né? Os recursos narrativos que envolvem as queixas, ou se a gente pode chamar, eu não acho, de queixas dos homens agressores, correspondem apenas a um maior espraiamento contemporâneo das noções de justiça ou de direitos, para eles falarem em termos de injustiça, ou há nessas diferenças entre as queixas das mulheres que denunciam as violências e esse sentimento de injustiça pronunciado pelos homens, algo a mais que tem a ver com essa problemática da equidade, não é? Porque, de uma certa maneira, as mulheres, as que eu investiguei, quando enunciavam a sua queixa, o que eu quis dizer é que elas enunciavam o que era possível no sentido de buscar a proteção, de buscar a escuta, de buscar a legitimação de uma situação de sofrimento. E esses homens estão falando de que isso é injusto. Isso é injusto, como sujeitos morais, como personas morais, como que é o Daniel Simeão. Pois bem, isso tem muito mais a ver, do meu ponto de vista, com um problema de equidade, com o problema do lugar de onde se enuncia essa fala em termos de poder. Então, sobre posições efetivas de poder e sobre posições
né, que dizem respeito que são vicárias, né, pessoas que sentem que estão perdendo o poder e que são, né, a fala da injustiça, tem um lado dessa fala da injustiça que, para mim, evoca uma indignação e não propriamente o lugar de buscar um apoio, né, é uma indignação daquele que sente que o seu lugar está sendo perdido, né, o seu lugar que pode nunca ter sido ocupado, né, mas é uma posição vicária. Quer dizer, é um pouco aquilo que a gente tem visto e tem aprendido, né, sobre o lugar do privilégio, quando os brancos falam sobre os negros. Né? Então, eu acho que, na realidade, e até ia perguntar que é interessante que a questão racial aparece muito pouco nesse material, mas, enfim, eram essas as questões que eu queria levantar, e desculpa de ter me estendido.